Mas eu queria pedir para vocês para poder dar uma força lá no YouTube para curtir, para comentar, porque eu não faço propaganda assim com um veículo assim pago, né? Então que pelo menos assim vocês me deem uma força lá para a gente poder difundir, porque a minha ideia com esse trabalho é simplesmente difundir, né? Difundir e levar para maior número de pessoas, né? Quando você coloca na internet você abre, né? Então procurar assim compartilhar com as pessoas, curtir e lógico vocês veem lá, né? Já tem o capítulo 1, agora é o capítulo 2. É isso. Namastê. Então, boa tarde. Um pouco atrasados, mas a gente vai começar hoje, então, o nosso capítulo 2 do livro da Autocompaixão. E nesse capítulo 2, a gente vai tratar de várias questões envolvendo a autocompaixão e, novamente, a gente vai ter as práticas correspondentes a esse capítulo, né? Então, no início do capítulo 2, o que a Kristin Neff traz é que a gente distorce a nossa percepção de mundo a fim da gente se sentir melhor em relação a nós mesmos. Até aí, ok, né? Mas essa distorção, ela oscila entre dois tipos de distorção, que é o que ela chama de distorção egocêntrica e de distorção autocrítica implacável, né? Então, o que isso quer dizer? Na distorção egocêntrica, a gente lapida, a gente doura a nossa pílula para a gente aproximar do nosso gosto que geralmente vai ter a ver com aquilo que a gente acha que os outros vão gostar na gente, ou que a gente valorize que os outros gostem na gente. Então é basicamente isso. E a autocrítica implacável é o revés desse comportamento, que é quando a gente se critica duramente. Não sei se alguém aí, eu acho que todos nós, né, a gente tem essa tendência, né, de ter o chicotinho que a gente se põe, né? Então, por que aprender a autocompaixão, que é a proposta da Kristin Neff nesse livro, vai ajudar? Então, ela traz um apanhado, né, do porquê que isso vai ajudar. Primeiro, a gente saber que todos nós temos essa distorção da realidade, né, que fica entre dourar a pílula para se aproximar do que a gente quer e o chicotinho quando a gente não atinge aquilo que a gente quer, né? Mas todos os seres humanos, então, eles têm essa característica de distorcer a realidade. Por que então que a gente usa essa distorção, ou por que então essa distorção nos toma, né? Porque o ser humano dominante, né, que seria aquele poderoso, aquele que, né, que consegue as coisas com mais facilidade, que ele se impera, que ele domina realmente, ele tem mais chance de ser rejeitado, que é o nosso grande dilema, né? É quando a gente realmente busca ter o aceite do outro. Então, esse sistema todo, né, da gente distorcer a realidade, a gente então tende a querer se aproximar do ser humano dominante, porque aí a gente está mais seguro. Ou então, tem um revés disso também, que também é aceito socialmente, que é o que ela chama de ser subordinado. Por que subordinado também tem espaço dentro do contexto social? Porque é um lugar seguro, onde ele também nesse lugar ele também não atrapalha ninguém na corrida pela dominação, né? Ele está ali se contentando com aquele lugar e não atrapalhando a vida de ninguém, e ao mesmo tempo ele se submete para poder ser preservado, para poder ser aceito também. Então dá para a gente entender essa dicotomia que existe de fato desses dois seres, né? Dominante e subordinado, que se encaixam aí nesse mundão com a defesa de tentar ser aceito, né? Que na verdade é o que todos nós queremos. E ela também vai falar da necessidade da gente se sentir melhor que os outros, porque não basta nessa coisa toda, né, a gente achar que tá bom, né? A gente quer o tempo todo está dominando para ser aceito. Essa é a preferência de todo mundo, né? E aí ela cita um efeito que é de um estudo que chama Lake Wobegon, que na verdade é uma cidade ficcional
na qual e onde todos estão acima da média. Então, essa ficção levou muitos psicólogos a usarem essa ficção para expressarem isso que ela vai dizer agora, né? Esse Lake Wobegon, ele serve então para demonstrar por que a gente tem essa tendência de pensar, que é comum, tá? Não sou eu, não sou vocês, é uma tendência comum de pensar em si mesmo como superior. Né? Eu já tinha visto isso em um outro estudo, né, que diz que a nossa consciência ela tende sempre a superestimar alguma habilidade nossa em relação aos demais. Então, é exatamente o efeito que esses estudos mostram. Então, nessa pesquisa, foi, então, demonstrado que 85% dos estudantes pesquisados, eles pensam que estão acima da média dos outros alunos. 94% dos professores dessa universidade que foram pesquisados também se consideram melhores que os demais colegas professores. E 90% dos motoristas que eles entrevistaram também acham que dirigem melhor que os demais, mesmo que eles tenham acabado de cometer um acidente. Então, olha só que distorção, ou que na nossa linguagem a gente também costuma falar que falta de consciência, que falta de dado de realidade, né? E a gente costuma fazer isso, né? Se a gente usar um pouquinho de autocrítica, assim, no sentido positivo, de se autoavaliar, a gente pode se perguntar quando a gente estiver fazendo essa avaliação, será mesmo? Né? Para a gente poder se aproximar daquilo que é, né? Mas por quê? Isso tem um sentido se a gente analisar do ponto de vista cultural, né? Porque a nossa sociedade ela não aceita o médio. O médio, que tem até um nome que parece um palavrão quando a gente fala isso para alguém, o medíocre. Medíocre é médio, né? A nossa sociedade tanto não aceita isso, como o sentido da palavra medíocre, ele tem uma conotação muito pior do que na verdade que é médio, né? Então, principalmente, isso advém de uma cultura individualista. Então, na cultura individualista, o médio significa que eu vou estar subordinado a várias outras pessoas que eu estou acima. Então, eu tenho que galgar para poder atingir outros patamares nos quais eu possa estar mais dominando do que sendo submetido, para não ter que correr esse risco de médio que a sociedade não valoriza. É só vocês verem os termos que a gente tem aí, se a gente pegar no mercado ou no mundo do trabalho, né? Você tem que ser hiperqualificado, você tem que ser poliglota, você tem que ser hiperfuncional, você tem que ser multitarefa. Olha só, de médio aí não tem nada. Então, para a gente poder alcançar isso, a gente tem essa tendência, então, de se autoestimar para a gente ficar ao nível da corrida, né? De estar ali podendo competir, tá? E aí a Christine Neff, nesse capítulo 2, ela vai fazer uma diferenciação entre a cultura asiática e a cultura americana, que existem diferenças, né? Por exemplo, na cultura americana, que é individualista, que tem isso muito forte do individualismo, o que acontece, né? É comum que as pessoas se autopromovam. A autopromoção, né? O autoelogio, né? Então isso é a mesma coisa da gente falar assim, eu sou autossuficiente. Quando a gente diz isso para outra pessoa, quero ver dizer pra gente, mas quando a gente diz isso para outra pessoa, eu sou autossuficiente. É sempre um mostrar pro outro que você tá acima, que você se supre, que você individualmente se banca, que você individualmente se nutre, né? Ou então, nessa cultura individualista, a gente também tem um valor no sentido da gente valorizar o líder nato. Então, todo mundo se acha um pouco de líder nato. Né? E se eu não tenho essa qualidade, se eu não tenho essa habilidade, se eu não tenho essa ambição, eu vou me aproximando ali do medíocre, que é coisa que ninguém quer, né?
A gente também, nessa cultura, por que a gente? Porque a gente também vive o modelo dos Estados Unidos. Então, essa pesquisa se refere aos Estados Unidos, mas a gente pega carona, porque a gente copia tudo dos Estados Unidos, né? Então, a gente também se acha mais original, né? A gente, então, se autopromove com muita facilidade e com um certo conforto. Mas e na cultura asiática? Não é bem assim, né, de um modo geral. Na cultura asiática, ela tem, ao invés de ser mais individualista, ela tem uma base, né, mais coletivista. Então aí muda a forma como as pessoas querem ser vistas. Como, por exemplo, o modesto tem valor, o generoso tem valor, porque o generoso está atendendo o coletivo, né? A presunção, que seria essa autopromoção que o ocidental faz tão bem, não é bem visto na cultura asiática, né? Só que o que essa pesquisa revela? Que embora exista essa diferença, ao contrário, entre a cultura asiática e a americana, ambas se valorizam em relação à sua cultura. Então, o asiático vai querer ser mais coletivista, ele vai querer ser mais colaborador, ele vai querer ser mais humilde, porque ele vai ser visto com mais valor. E, ao contrário, a cultura americana, ele quer se vender, ele quer se mostrar as suas habilidades, ele quer se exibir, ele quer se mitidar, ele quer se mostrar, porque se ele não fizer, acredita-se nesse contexto social que a gente não aparece se a gente não for visto, se a gente não aparecer, se a gente não mostrar o nosso valor, ninguém dá. Não é isso que a gente costuma falar? Então, de todas as maneiras, tanto em uma quanto outra, a gente tem que ver que são formas de sociedade que elas buscam o olhar do outro e da aceitação, ou seja, da não rejeição. E se a gente pega a nossa sociedade especificamente, né, a nossa sociedade ocidental, individualista, que se autopromove, que se considera autossuficiente, líder nato e tal, a gente vai ver que essa sociedade é excludente. Por quê? Porque além da gente se achar melhor que os outros, como demonstram as pesquisas, né, das pessoas se acharem mais espertas, mais isso, mais aquilo que os outros, e isso não corresponder à realidade, a gente ainda quer que os outros sejam piores que a gente. Olha só, né? Então a gente quer se mostrar melhor e a gente também quer e deseja que o outro seja pior. Porque aí fica mais fácil ser melhor. Né? Essa é a lógica. Então, o exemplo dessa sociedade excludente a gente pode dar quando a gente fala assim, mas fulano, tudo bem, ele é rico, mas você viu como ele tá careca? Ou então, a pessoa é bonita, mas é burra, hein? Ou então, a gente adorar ver, né, ela cita isso. Eu falo a gente porque todo mundo tem um pezinho lá, né, de olhar, ver aquelas revistas que aquelas famosas, maravilhosas, aquelas, né, Nicole Kidman ou essas bonitonas, elas estão mais gordinhas na foto da praia que o paparazzi pega, né? Que elas estão mais descabeladinhas, que elas estão fora de forma. Porque aí, se elas estão assim, a gente fica mais contente. Mas olha só, né? A gente fica mais contente por quê? Né? Porque a gente passa a ser mais aceito pelos referenciais que essas pessoas passam, provavelmente, né? É assim mesmo, né? E então, o tempo todo, a gente vai dourar o nosso próprio ego, que seria essa autopromoção, e vai tentar manchar o do outro, para você se sentir melhor. Eu inflo o meu e mancho do outro. Ó que coisa bonita. Que beleza, né? Então... Mas aí, isso tudo poderia ser uma forma de viver em sociedade, a sociedade encontrou esse jeito, tudo bem, mas isso tem um preço. E o preço que a Kristin Neff fala é que a gente vai se envolvendo em uma nuvem de negatividade. Ou seja, os pensamentos são criados no universo que a gente habita. A gente cria isso. Então é aquela velha história, se está dentro de mim... Né? Olha só o meu universo nebuloso. E isso vai atrapalhar a minha visão de outros setores, tá?
Então, por que é tão difícil, né? Em um outro, logo em seguida ela vai falar, essa questão da gente parar de se maltratar tanto com essa disputa de querer ser melhor e de querer que o outro seja pior, porque no final de contas tudo isso significa conflito. Essa é a verdade, né? A gente está sempre em luta ou com a gente mesmo, ou então a gente está em luta porque a gente quer ser melhor que o outro, então que o outro dá uma escorregadinha e fica mais fácil para a gente vencer, né? Então é difícil a gente parar de se maltratar, segundo a Kristin Neff. Ela diz que é porque acontece que quando nos sentimos melhores que os outros, e quando a gente se depara com essa nossa autoimagem falha, a autocrítica ela forma diálogo interno cruel. Então aí começa a vir assim, os problemas dessa sociedade individualista que pensa dessa maneira, né? De estar à frente, de querer que o outro esteja atrás, de desejar que o outro caia para eu poder ficar cada vez mais forte, né? Então ela coloca duas extremidades que seria o autoengrandecimento em contraponto à autocrítica. Então, ou eu estou me autoengrandecendo ou eu estou me autocriticando. E onde eu estou, na verdade, né? Essa é a questão. Onde eu estou, né? Então, quando eu estou me autocriticando, eu busco garantir a minha aceitação em um grupo, ok? E quando eu também adoto um comportamento submisso, né? Eu também espero que o grupo me aceite e me dê uma recompensa, né? Por pena, por compaixão, e aí eu me coloco nesse lugar. E ela dá um exemplo que é o seguinte, sempre que a gente fica nesse pêndulo entre se auto-engrandecer e se autocriticar, ambos dão trabalho e ambos causam sofrimento, né? A gente sempre busca um mecanismo que é mais ou menos assim: eu vou me criticar antes que o outro faça. E por que eu faço isso? Todos nós temos um pouco disso, né? Para, às vezes, não ouvir a bronca, para não ouvir a repreensão, para talvez o outro dizer, não é nada disso não, imagina, você tá linda, imagina, claro que você é inteligente, imagina, olha só, você tá enganada, você é ótima, né? E aí, então, a partir do outro me falando isso, eu vou me sentir melhor, senão eu não me sinto, né? Então, a gente tem essa tendência também de esperar, quando a gente se autocritica, que o outro tenha empatia de nós no lugar de julgamento, porque ninguém gosta de ser julgado negativamente, né? Essa é a verdade. Alguns toleram até muito menos que outros, né? Deixa eu puxar aqui a luzinha para cá, peraí. Tá escurecendo. Então, a gente vai seguindo, né, nessa linha de raciocínio, e ela vai entrar numa parte super importante, onde ela vai trazer o papel dos pais nisso tudo, né, entre a autocrítica e essa questão da gente estar sempre se autocriticando ou se autoelogiando, né? Qual é o papel dos pais? Afinal de contas, a gente sempre cai nesse ponto, né? Mas o que ela traz é o seguinte: crianças não têm escolha, a não ser contar com os pais para sobreviverem no mundo, né? Principalmente o humano. Olha quanto tempo depois de andar o ser humano demora para se independizar, né? Se a gente colocar o humano em relação às demais espécies animais, a gente demora muito mais. Então a gente depende muito mais dos pais. Então não é questão que a psicologia, por exemplo, segundo Freud, na psicanálise tudo é culpa da mãe. Não é bem isso, né? É que se a gente não cuidar dos filhos,
na idade que eles precisam da gente para sobreviver, eles não vão sobreviver. Então a gente tem um papel. Mas aí nesse aspecto da crítica e da autocrítica, o que ela vai dizer é que muitos pais trocam apoio, suporte, por crítica para ter controle. E isso é um estrago. E aí ela dá o exemplo. Por exemplo, né? Não seja estúpido para não ser atropelado. Nunca vai entrar na faculdade com essas notas horríveis. Todos nós, pais e mães ou pessoas que educam, né, que são responsáveis pela educação, a gente se pega em algum momento fazendo esse terrorismozinho para educar, digamos, né? E aí a gente usa a crítica como ferramenta motivacional nas crianças. E o que isso pode causar de mal, né? Pode causar de mal, por exemplo, que as crianças internalizam a mensagem ruim. A gente tem que entender que a criança, ela não tem o mesmo raciocínio do adulto. Nós adultos, a gente já evoluímos no sentido de desenvolvimento humano, então a gente tem capacidade de racionar prospectiva e retrospectivamente, a gente constrói hipótese, a gente pode mudar de opinião, a gente pode concordar com um e discordar do outro. A criança, ela é esponjinha, ela só recebe e ela não tem competência cognitiva para discernir. Então a gente tem sim que ter muito cuidado. E a gente pode então imprimir algumas coisas, né, nesse terrorismozinho de falar que se você nunca vai entrar no vestibular com essas notas horríveis, se você não estudar, você tá horrível, vai se cuidar porque não sei o quê. Porque se a gente exagerar na dose disso, o ideal é nem fazer, porque tem outras formas que a gente vai falar daqui a pouco, a gente pode corroborar para essas crianças crescerem e se considerarem assim, não aceitos nesse mundo, porque elas não merecem. Então olha aí o problemão, a gente vai gerando sentimentos de inadequação, de insegurança na vida futura, a gente vai criando seres frágeis, né? Por colocar em dúvida essa proteção, esse apoio, esse suporte, né? Na fase infantil. Então, as crianças nesse contexto, elas começam a acreditar que a autocrítica vai impedi-las de cometer erros futuros. Ela vai acreditando na autocrítica como um recurso. Ela foi criticada, então a autocrítica é importante, então eu vou usá-la para mim. É assim, né? E tentam enfraquecer a força da crítica repetindo. Ou seja, quando eu repito uma crítica que eu recebi para mim mesmo, eu tenho também uma imagem distorcida de que se eu já ouvi isso e isso está sendo repetido, isso vai me afetar menos. Isso também não procede, mas a gente costuma usar essa lógica, né? Então ela cita alguns exemplos nesse capítulo 2, por exemplo, minha mãe dizia que eu nunca seria nada na vida. Aí a pessoa que sofreu isso fala, eu prometi que nunca mais eu faria isso para os meus filhos. E realmente essa pessoa teve filhos e o que aconteceu? Né? Ele no caso, se tornou um pai super amoroso, super atencioso e super presente, mas com ele era um carrasco muito pior do que a mãe foi com ele. Isso ele não conseguia vencer, né? Então o problema persistiu, embora não fosse exatamente com o filho, mas continuou sendo com ele, né? Um outro exemplo que ela dá o que os pais usam muito, é o jogo duplo de bom e mal policial. Que é isso, né? A gente pune comportamentos indesejados dos filhos e a gente recompensa os desejados. Há um tempo atrás, assim, dentro do campo da psicologia, essa questão ela foi muito valorizada, né? De você um reforço de algo que tá bom para aquilo
poder repetindo, a criança entender que se ela fizer uma coisa certa, ela vai ganhar, se ela fizer uma coisa errada, ela vai ser punida. Mas aí isso chegou assim a patamares que a psicologia foi evoluindo no sentido de estudo e acabou concluindo que isso também não é uma boa coisa. Isso não é uma boa coisa nem do ponto de vista do desenvolvimento humano no futuro, né? E ninguém fica mais feliz e ninguém fica melhor porque teve esse jogo de bom e mal policial, né? Porque eu quando faço isso com uma criança, eu provoco medo. E se uma criança tem medo do pai ou da mãe, como é que ela vai confiar? Ela perde a confiança. E perder a confiança justamente na figura de quem cuida da gente, sem a qual a gente não sobrevive, é muito sério. Aí você faz assim aquele probleminha que eu costumo dizer que parece marca de gado, né? Geralmente do 0 a 5 anos, justamente porque a criança tem poucos recursos cognitivos. Tudo que você lança é um terreno fértil para ela imprimir, né? Então fica aquela marca ali. E aí essas crianças tendem a crescer entendendo que somente merecem amor se for perfeito. E aí vem a questão, e a perfeição? Ela é atingível? Né? O problema é que a imperfeição é inatingível. E aí a gente começa a entrar numa enroscada daquela. Né? Outro aspecto que a Kristin Neff vai falar é o aspecto da cultura. Né? Aí ela começa essa parte para falar do aspecto da cultura em relação à autocrítica, nossa dificuldade de ser mais cuidadoso com a gente e a nossa facilidade em ser autocrítico mesmo. Ela vai citar um exemplo, que eu sempre costumo dar esse exemplo também, que é do Dalai Lama, confuso sobre o conceito de autoestima quando ele está diante de um grupo de jovens ocidentais. E aí fica aquela cena, né, que eu já até comentei no capítulo 1 do tradutor tentando entender o que é autoestima, explicar para o Dalai Lama o que é autoestima, até que o Dalai Lama, né, fala, então, quem tem aqui nesse grupo todo baixa autoestima? E qual não foi a surpresa do Dalai Lama? Que todo mundo levantou a mão, ou seja, todo aquele grupo se disse com baixa autoestima. Então aí começa a questão, né? Quais os danos que a cultura que enfatiza a independência e a realização pessoal pode causar? Então a gente vai continuar, a gente vai falar agora sobre o papel da cultura, nesse capítulo 2, a gente já falou sobre o papel dos pais, agora a gente vai falar sobre o papel da cultura. Né? E no papel da cultura, então, ela cita o exemplo do Dalai Lama, que eu até citei no capítulo 1, que é o seguinte, né? O Dalai Lama, ele se surpreende no encontro com jovens ocidentais com o conceito de autoestima. Então aí fica lá o tradutor tentando falar para ele o que é autoestima, tal, até que ele acha que realizou, então ele pergunta, né? Finalmente, tá bom, acho que eu entendi. Então, aqui nessa plateia, qual de vocês não tem autoestima? Né? E aí, qual não é a surpresa que todo mundo, então, levanta a mão e diz que tem baixa autoestima. Então, aí a gente entra naquela questão, assim, de como que a gente oscila, né? Entre se mostrar para o outro, se mitidando, né? Se dourando nossa pílula para ser aceito, e entre a autocrítica. Né? Existe aí uma decalagem entre as duas coisas. Isso é muito comum. Isso existe o tempo todo. Né? Então, a Kristin Neff, ela vai trazer esse papel da cultura sobre, assim, né? Quais os danos que a cultura que enfatiza a independência e a realização pessoal, que é a característica da sociedade individualista, né? Que é a nossa sociedade, os danos é que faz com que a gente sinta culpa quando a gente não é ideal. Né? O fato é que a gente acredita que existe forma ideal. A gente acredita pra gente, a gente acredita pros outros. Né? Essa é a cilada. E a gente cai nisso recorrentemente. Então a gente se frustra terrivelmente quando a gente não atinge o ideal que nós mesmos estabelecemos.
né? Isso acontece em relação aos outros também, que a gente idealiza os outros, né? Mas o fato é que a gente estabelece patamares altíssimos em relação a nós mesmos. A gente costuma ser até mais duro em relação a estabelecer esse ideal pra gente, né? E aí a cultura individualista então promove isso, assim como promove outras coisas mais sérias, como a depressão, como a insatisfação com a vida, né? Então a gente tende a ficar muito insatisfeito porque a gente persegue o ideal e o ideal não existe. Então a gente pode entender isso dessa maneira. Tô vendo um gatinho aqui, né? Então ela também cita nesse capítulo 2 para exemplificar, né, isso que ela está querendo dizer da sociedade individualista, um estudo que foi feito entre 3 culturas diferentes, né? Então os estudiosos eles pegaram mostragem em entrevista de Taiwan, dos Estados Unidos e da Tailândia. E o que eles entenderam aí em relação ao papel da autocrítica, né? Que em Taiwan existe uma forte autocrítica e isso, segundo os pesquisadores, se deve em grande parte pelo fato de Taiwan ter uma forte influência de Confúcio, né? O filósofo, o confucionismo. E no confucionismo, a crítica a si próprio é importante para a gente se manter correto. Então isso é um pilar do confucionismo. Por causa disso, então, a autocrítica na Tailândia ela é elevada, né? Os Estados Unidos ficou na média, porque os Estados Unidos também têm a influência, se a gente pegar a gente também, a gente se enquadra aí, da cultura judaico-cristã, e a cultura judaico-cristã ela tem um componente de culpa muito grande. Então a gente está sempre se culpando, tá? Ou seja, a gente está sempre se criticando, porque a gente podia ser melhor, porque podia não ter feito aquilo, porque é uma crítica, é uma insatisfação, né? Então a gente vive aí, né? Tanto Taiwan quanto os Estados Unidos, então vive um culto, né? A autocrítica como um valor. Então a gente compra isso, porque está na nossa cultura, né? E a Tailândia tem uma autocrítica baixa em relação aos Estados Unidos e Taiwan, porque ali, segundo os cientistas, provavelmente isso ocorre porque a forte influência budista promove mais a autocompaixão do que a autocrítica. Então, nesse estudo, o que ficou comprovado? Que Taiwan é o campeão de autocrítica, os Estados Unidos ficam ali no meio e que a Tailândia é o que tem menos autocrítica, embora seja comum em todos eles o autocriticismo, né? Esse papel da cultura, o que ele vai causar então de danos, né, para as pessoas, né? Então ela diz, eu vou repetir aqui o que ela está dizendo, que o fracasso nessa concepção de autocrítica, ele passa a ser uma escolha que a gente não deve fazer. A imperfeição, então, ela se torna algo que pode ser evitado. Aí eu pergunto para vocês, será que a imperfeição pode ser evitada? Será que eu posso escolher não ter imperfeição? Se eu posso ter muita disciplina, eu posso ter muito rigor, eu posso ter muito autocrítica, então eu vou finalmente me livrar da imperfeição. Isso ocorre com pessoas altamente controladoras, né? Então a gente pode ver isso em pessoas que tentam controlar todas as variáveis externas que incluem as outras pessoas, para poder então se sentir mais confortável na questão de manter o controle das suas imperfeições, ou seja, ou não demonstrar para o outro, ou conseguir, através desse controle diante de si, uma proximidade, né? Já que a imperfeição é impossível.
Então, esse controle total, ele pressupõe uma realidade que é a seguinte: é como se nós pudéssemos, assim, agir no mundo de forma que a gente nunca deixasse de fazer dieta, de forma que a gente nunca deixasse de fazer exercício, de forma que a gente nunca deixasse de cometer erros no trabalho, nas nossas relações afetivas. Esse pressuposto, na verdade, o que a Christian Neff traz é que ele não existe. De fato, ele não existe, né? Então, o desejo de ser perfeito, mas o processo de autocrítica vai dar um problema aí, porque a conta não fecha. Então, o que a Christian Neff diz é que esse desejo de ser perfeito que vem acompanhado dessa autocrítica ferrenha é porque quando a gente, olha que interessante, quando a gente se critica, ou seja, a autocrítica, né? A gente assume dois papéis. A gente é ao mesmo tempo o crítico e o criticado. Então a gente tem aí essas duas funções que a gente, a princípio, mas o que interessa saber isso? O que interessa é que muitas vezes o fato da gente se criticar tem como pano de fundo a gente ter esse contexto que a gente se sente no controle. Ainda que eu esteja me criticando, mas pelo menos sou eu, né? A outra coisa que ela fala é que somos quem segura o chicote e quem treme de medo no chão. São outros dois papéis que a gente assume, né? A gente, então, tem o nosso chicotinho interno, que ele é poderoso, que ele é vigoroso, e ao mesmo tempo a gente tem medo do nosso próprio chicotinho, digamos assim, né? Então a gente se indigna com os erros e nos sentimos melhor quando a gente concorda com eles. Olha que doideira, né? A gente se indignar com o erro, às vezes ele toma a proporção de um drama tão grande que a gente carrega isso ao longo até de meses. A gente está sempre com aquele aperto no coração, lembrando daquele erro e se martirizando, se chicoteando por ter feito, né? É lógico que ninguém gosta de errar, mas o erro aconteceu. E a imperfeição faz parte do humano. E quando a gente concorda que a gente merece ser punido por quem? Pelo nosso chefe tirano interno. Então, olha que doideira. Eu sou capaz de estabelecer um diálogo entre eu e um chefe aí imaginário que é muito tirano e eu acabo concordando com ele. Isso mesmo, pode me bater, eu mereço, eu errei. Não, pode me continuar batendo, né? Eu não mereço isso porque eu errei. Passou um ano, eu não mereço porque... Então, a gente tem um enamoramento com essa questão, né? Isso aí, então, vai incrementando problemas, vai deixando sintomas aparecerem, né? Acontece também da gente se rebaixar com as nossas falhas para a gente se sentir superior por pensá-las justas. Isso quer dizer o seguinte, né? A gente cria lá padrão ideal, aqueles padrões que a gente se estabelece. A gente faz isso com os outros também, mas o pior é que a gente faz isso com a gente de forma mais intensa, a gente faz isso com a gente de forma mais cruel ainda. Então a gente cria lá o padrão ideal, a gente leva um baita susto, um baita desapontamento, uma dor no peito quando a gente não atinge esse ideal, e ao mesmo tempo a gente tem apego nos padrões que a gente estabeleceu de ideal. Então aí a gente começa a se punir, mas ao mesmo tempo continuar valorizando a supremacia de querer atingir o ideal. Ou seja, eu discordo, eu me puno, mas ao mesmo tempo eu acho que eu mereci e que aquele ideal meu não deve ser mudado porque eu sou super exigente, né? Isso é um valor para mim,
Eu não nasci para ter qualquer valor, né? E por aí vai. Aí a gente vai escalando aí. Tudo isso, então, é fruto de uma cultura que estimula isso. Os pais, de uma certa forma, né, como a gente viu há pouco, mas a nossa cultura também, a nossa cultura, principalmente a cultura individualista, tá? Aí ela vai citar um autor, que é o Thomas Hobbes, que ele diz o seguinte: isso tudo é um privilégio do absurdo ao qual nenhuma outra criatura viva está sujeita, apenas o homem, né? Então só o homem é capaz de criar, né, um raciocínio tão engenhoso para se autopunir e se continuar se autopunindo indefinidamente e ainda achar que isso é justo. Concordar, porque quando eu concordo eu reforço, quando eu reforço eu mantenho o meu padrão nesse patamar, ok? Aí a gente pensa o seguinte, que o bom, que é aquilo que eu fiz, né, não é o suficiente, porque eu tenho que primar pela excelência. Então veja como isso tem sempre uma questão aí da cultura, né? A cultura está sempre assim, né? Você tem que ser o melhor, você tem que estar sempre à frente, você tem... E como se isso fosse muito, muito, muito comum. Como que se quem quisesse conseguisse, né? Como se eu me determinasse, eu nunca ia sofrer de alguma coisa que não fosse ser suprema. Eu nunca estaria na média. Então, são equívocos que a gente nunca para refletir sobre eles e que a Kristin Neff, nesse livro, ela faz com maestria, né? Vamos pensar como é que a gente age com a gente de uma forma que não tem sentido, né? Então, ela vai também tocar num ponto da autocrítica, que nesse ponto ela cita até um presidente dos Estados Unidos que não ganhou a eleição, e quando ele foi se apresentar, né, ele falou assim, logo após o resultado, ele falou assim: oi, tudo bem com vocês? Eu sou fulano de tal que ia ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então tem aquele humor que a gente está vivendo isso agora, mas está no livro, não tem nada a ver com isso, né? Mas para a pessoa agir com esse humor, é um humor que, nesse caso específico, a pessoa pode brincar com a própria dor, e isso denota, então, uma autocrítica bem-humorada, no sentido de que a pessoa é segura, né? A pessoa segura é capaz de fazer uma piadinha consigo mesma, mas isso não significa que ela se autodeprecia, né? A pessoa tem que estar muito cuca boa para chegar lá e falar assim: olha, ok, eu perdi a eleição, mas né, tá aqui a pessoa que seria o próximo presidente, né? Quando na verdade ele podia estar aí chorando, escondido, sei lá, né? Enfim, né? Então, mas ela faz uma diferença entre esse humor que se autodeprecia, saudável, que é o caso desse presidente que não ganhou a eleição e que foi lá numa brincadeira falar que eu poderia, né, tá aqui a pessoa que seria, mas tem o humor autodepreciativo doentio, que é da insegurança. Então eu tô sempre zoando de mim mesma, fazendo brincadeirinha, às vezes pode ser brincadeiras assim para o outro em relação ao aspecto físico, a ausência de dinheiro, que na verdade aquilo lá é como se você enfiasse assim uma faca na ferida e cutucasse, e você não fica bem com aquilo. Só que você, essa insegurança de você querer se mostrar para o outro com autodepreciação, ela reforça, né, a sua visão de você mesmo. Então tem autodepreciação saudável, que é o tal do presidente, a autodepreciação doentia, que é a pessoa que faz isso porque ela não tem outro recurso, a não ser acreditar que ela não vale nada mesmo.
Aí ela vai ter um outro subtítulo que chama Uma Profecia Autorrealizável, né? E nesse pedacinho do segundo capítulo, ela vai falar que os autocríticos costumam ter famílias que não os apoiam, tendem a não confiar nos outros, pensam que as pessoas vão prejudicá-los em algum momento, ou seja, existe uma desconfiança básica advinda desse meio familiar onde a criança, no caso, né, o filho, foi muito criticado. E aí ela apresenta, o tempo todo a Kristina Neff, nesses capítulos, ela apresenta pesquisas, né, por isso que, embora o livro tenha uma linguagem agradável não científica, ele é totalmente permeado por estudo, né, então ela vai mostrando isso. E aí, né, nesse ponto, ela mostra uma pesquisa que os autocríticos costumam ser insatisfeitos. Aí a gente vai vendo o preço, né, do autocriticismo, né? Porque a insatisfação talvez seja o preço mais alto que a gente possa pagar na nossa trajetória de vida, nessa caminhada da vida, né? Se eu estou satisfeita, significa que o meu contentamento, eu estou, né, tô vivenciando, experienciando a vida de forma satisfatória, com contentamento, com alegria, com reconhecimento das coisas legais. Agora, sabe, o preço da autocrítica é me tornar uma pessoa insatisfeita. Realmente eu tenho que me debruçar sobre essa questão. Por isso é tão importante esse livro e a questão que as reflexões que a Kristina nos traz, né? E essa insatisfação consigo mesmo tem uma outra questão ainda, que é a questão dela se estender para relacionamentos românticos. Então, ela se dedica um tempo agora, que a gente vai falar sobre isso, sobre a autocrítica e a sua relação com a insatisfação dos relacionamentos românticos, né? Que eu acho que aí é um tema também interessante, que ela então dedica um espaço maior, né? Então, o que a pessoa autocrítica ela vai desempenhar no relacionamento amoroso? Ela vai pensar que os parceiros vão julgar em algum momento de uma forma dura, exatamente como elas fazem consigo. As pessoas autocríticas também vão achar que elas são, que tudo, qualquer coisinha, ou qualquer comportamento, ou qualquer um deixar de ligar, ou qualquer uma palavra despercebida, ou qualquer um puxar de olho, elas são ultra sensíveis para interpretar de forma dramática os fatores cotidianos. Então, às vezes aconteceu do parceiro ficar preso no trânsito, não poder ligar, pronto. A pessoa já começa a fazer as hipóteses internas dela, ela quer confirmar as hipóteses, então ela arruma confusão e conflito o tempo todo com os parceiros românticos, e as relações tendem a não durar muito por causa disso, porque ela realmente dramatiza qualquer coisa. Essa hipersensibilidade de interpretar as coisas de forma dramatizada, né, que seria um trauma do que ela traz na trajetória de vida dela. Né? Não teve a segurança básica e essa insegurança vai se manifestar na relação romântica. Tá? Outra coisa é que as pessoas autocríticas, elas minam a proximidade que desesperadamente procuram nos outros. Então, olha que contrassenso. Ao mesmo tempo que elas precisam desesperadamente sentirem confiança, se sentirem confortáveis, se sentirem em paz com o parceiro amoroso, elas começam a criar armadilhas para si próprias, para elas minarem a proximidade. Isso parece coisa de maluco, né? Mas isso aí acontece. Né? E acontece com uma certa frequência, né? E qual é o propósito disso? Porque é como se elas antecipassem o medo da rejeição, e aí elas mesmas dão um jeito daquilo acabar, da proximidade não acontecer, daquilo dar errado, porque aí o que vai acontecer? Ela vai ter razão. Então,
mas vai ter razão mesmo ela sabendo que isso está errado e tal, tal, tal. A gente tem que entender que quando a gente constrói ao longo da nossa vida, né, esses significados de relação, às vezes o medo, como no caso, né, do relacionamento romântico que a Christian Nuff está trazendo, o medo de ser rejeitado é tão grande que ela prefere não correr o risco. Então, ela já interrompe a proximidade, ela atrapalha, ela cria uma história para dizer que aquilo lá ia acontecer, ou que a pessoa ia fazer tal coisa que nem existiu, mas o medo, aí faz ela se atrapalhar toda e ela faz isso. Então, o que esse estudo ele demonstra é o que ele chamou finalmente de teoria da autoverificação, ou seja, essas pessoas nos relacionamentos que são muito autocríticas, que fazem essa autossabotagem com os relacionamentos, querem que a visão que elas têm de si seja confirmada. Olha só. E isso dá uma sensação de controle, uma sensação de familiaridade. Familiaridade com o quê? Com aquilo que eu conheço. Se eu conheço a desconfiança, se eu conheço o medo, se eu conheço a falta de apoio, se eu conheço esse universo, quando vem um universo muito favorável, eu passo a desconfiar de forma persecutória. É isso que acontece. Então, qual é a saída? Aí a gente vai se encaminhando para o final e ela diz que a saída é não se criticar por ser autocrítico, na vã esperança que isso vai fazer você parar de se criticar. Então também a gente não pode entrar assim nesse entendimento do autocrítico repetindo isso, ou seja, se autocriticando por ser autocrítico. A gente tem que entrar com um antídoto. E ele não pode ser o veneno da crítica, da autocrítica. Então, a saída para a autocrítica, segundo Christian Nuff, é compreendê-la e ter compaixão por ela. Então, eu sei que eu sou autocrítica, eu sei que eu sou rigorosa, eu sei que eu sou o meu pior chefe, eu sei que eu sou muito exigente, né? Mas eu tenho que ter uma abertura para compreender e ter compaixão por essa autocrítica. E tentar aos poucos ir substituindo essa autocrítica por uma resposta mais amável. Isso é muito possível. Isso é muito possível. Quem medita, naturalmente, já começa a se perceber nesses lugares obscuros, né, e sempre lança uma questão para si mesmo: eu preciso continuar aqui? Normalmente não, porque você está criando realidade adversa o tempo todo. Então você pega e pelo menos dá um passo para trás. A meditação tem muito isso. Dá um passo para trás, mas não é um passo para trás que você anda para trás. É um passo para trás para você não avançar na destrutividade. Né? Porque o destrutivo também é autodestrutivo. Então vamos botar aí um pouquinho de amor, um pouquinho de gentileza em relação a nós mesmos, né? E aí, uma coisa que ajuda demais e que durante todo o curso, né, que eu fiz esse curso da Christian Nuff de autocompaixão, durante todo o curso ela reforça, é a gente ter plena consciência e sempre lembrar e reconhecer que fraqueza e imperfeição é parte da natureza humana. Isso não é uma desgraça só de um ou de outro, só da gente. Né? Todos nós. E quando você coloca, né, essa fraqueza e essa imperfeição diante de toda a espécie humana, vamos combinar que essa fraqueza e essa imperfeição, ela fica do tamanho dela? Ela não fica esse bicho-papão que engole você e que você tem vontade de sumir do mapa, e que muitas vezes esse excesso de autocrítica leva realmente a pessoas a tirar a vida. Olha que loucura. Então a gente também vai se aproximando da autocompaixão para ver através das distorções,
do egocentrismo, que a gente viu no começo desse capítulo, e parar de ficar nessa balança entre se autocriticar e querer que o outro esteja mal para a gente se sentir bem. A gente não precisa, a gente tem que entrar com o antídoto do autocuidado, do afeto, do amor, da gentileza, da tolerância, e na nossa direção. Calma lá. Né? Eu errei, eu fiz o que eu não queria. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso superar isso? Né? É diferente. E aí a gente chega então ao final desse segundo capítulo, que é o seguinte, né? A felicidade é encontrada quando seguimos com o fluxo da vida, não quando nos fechamos contra ela. A autocompaixão pode nos ajudar a navegar por essas corredeiras turbulentas com o coração aberto e sábio. Então, assim, ela encerra o segundo capítulo, né, pedindo, então, fazendo esse apelo para a gente ter pelo menos essa abertura de trazer essa autocompaixão, essa compaixão em nossa direção, né, que seria a nossa própria autocompaixão, de saber que a autocrítica ela tem um limite. Eu posso me autocriticar a fim de reconhecer um erro e logo na sequência eu ter a liberdade, a sabedoria para poder criar estratégias de superar, ou eu posso repetidamente ficar na areia movediça da autocrítica para então eu me paralisar e aí eu só querer confirmar tudo aquilo que eu critico em mim mesmo. Eu não sou bom mesmo, eu não mereço, eu nunca vou conseguir, olha só como eu engordei, porque que eu tô comprando uma roupa, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Impecabilidade com as palavras é outra coisa importante que vem a calhar com isso. Né? Tem um livro que eu adoro, que é Os 4 Acordos, do Dom Miguel Ruiz, que foi o primeiro livro que eu li em inglês, lá quando eu estava nos Estados Unidos, nessa época estava em lançamento, e onde eu ia tinha esse livro, E realmente é um best-seller, né? O Four Agreements. E o primeiro acordo é: seja impecável com as suas palavras. Porque a gente reforça. Então, se você está o tempo todo se autocriticando, saiba que você vai estar comprando a sua própria insatisfação, você vai estar fazendo aí, segundo a Cristiana está falando, essa navegação pela vida de uma forma insatisfeita. Além disso, você vai criar turbulências e insatisfações desnecessárias nos pares amorosos, você não vai conseguir ter uma conexão saudável, uma relação saudável, você vai acabar sempre se boicotando para poder confirmar que não dá para confiar em ninguém mesmo. Tá vendo? Como eu sabia, como eu tinha razão, não dá para confiar mesmo. Aí, mais um relacionamento que acabou. Né? E aí a pessoa vai ficando nessa zona familiar, nessa zona que lhe é familiar, nessa zona que lhe é confortável porque ela conhece. E o que a Christiane propõe é o seguinte: isso não é um tratado que vem fixo e que não tem mais jeito. A boa nova é que a gente pode combater isso, e hoje, pelo que a gente sabe, pelo que a gente está descobrindo cada vez mais, é através da autocompaixão. Lembrando que no capítulo 1, autocompaixão não é autocomplacência, não é passar a mão na cabeça para você fazer bobagem, é simplesmente acolher a imperfeição humana para que a gente possa, a partir do reconhecimento de algum erro, a gente se colocar aberto para poder superar. Então é isso, gente. As práticas, agora os recadinhos, né? Esse capítulo, como cada um dos capítulos, tem práticas. Então, as práticas desse capítulo vão ser correspondentes à autocrítica e à autocompaixão. Então, são 2 exercícios que eu também vou gravar, mas aí é só áudio. E lá no YouTube, eu vou deixar na descrição, ou seja, embaixo assim do vídeo, é só você
ver mais, né, que tem um íconezinho assim, ver mais, e aí vai estar, né, exercício 1, meditação 2, correspondente a cada capítulo, tá bom?